Irmãos, eu quero começar hoje com uma pergunta. O que um pastor deveria fazer? Na tua opinião, qual seria a principal função de um pastor? Porque hoje nós temos diversas ideias do que um pastor deveria fazer. Talvez se eu perguntar para 10 pessoas aqui, nós vamos ter 10 opiniões diferentes a respeito da função do pastor na igreja. E as pessoas então criam expectativas a respeito do pastor. Porque nós criamos preconceitos a respeito da figura. Então, às vezes você veio de outro lugar, ou de outra religião, ou às vezes você veio de um ambiente que não tinha religião nenhuma, e você vem com uma ideia do que o pastor deveria fazer, do que o pastor deveria ser, a função que ele deveria exercer, e quem sabe você se decepciona muitas vezes. Até porque nós ouvimos falar de tantas situações desagradáveis envolvendo pastores e liderança de igreja. Então hoje eu resolvi trazer esse tema. Esse tema, há mais de um ano atrás eu ouvi sobre ele e me interessei muito. Porque parece ser algo simples. É igual falar de oração na igreja. A impressão é que todo mundo já sabe o que é oração, mas na prática existem muitas dúvidas. Então a impressão é que todo mundo sabe o que é um pastor e o que o pastor deveria fazer. Mas na prática existem muitas dúvidas. Então, a ideia hoje aqui é tentar responder pelo menos algumas questões, para que todos entendam a função do pastor, não é? A principal função do pastor e o que ele deveria estar fazendo na igreja. E eu vou começar dizendo o que não é o pastor, tá? Então vamos primeiro desconstruir o que não é o pastor, não é? Tirar os elefantes da sala, e logo depois nós vamos, de fato, falar qual é a função do pastor. Tá bom? Então quem gosta de anotar, vai anotando aí. Primeiro, o pastor, ele não é um coach espiritual. O que é um coach? O coach é uma profissão. Uma profissão que se encontra mais dentro do mercado corporativista, nas empresas, dentro da parte de empreendedorismo, que nessa área ela obtém grandes resultados. Nós temos grandes profissionais na área do coaching. Qual que é a função desse profissional? A função desse profissional é promover o desenvolvimento pessoal e profissional do cliente dele. Então a pessoa procura esse profissional porque ela tem um objetivo na vida dela profissional, na vida dela pessoal, que ela quer atingir. E esse profissional, então, através de metodologias, através de programas, ele caminha com essa pessoa até que ela alcance esse objetivo. Muitos pastores viram isso, gostaram e começaram a trazer para dentro da igreja essa cultura. Tanto que tem muitos cultos que se tornaram palestras e parece que ninguém percebeu. Tem muito pastor que parece hoje palestrante de autoajuda e bem-estar. E parece que ninguém percebeu. O que é isso? É essa cultura do desenvolvimento pessoal vindo para dentro da igreja. Então o pastor, para essas pessoas e dentro dessa cultura, ele tem como objetivo desenvolver os objetivos pessoais dos membros da igreja. Então o membro coloca para o pastor quais são os objetivos que ele tem na vida, os sonhos, e o pastor então ele tem que trabalhar nos cultos para que essa pessoa se desenvolva e alcance esse sonho dela. Porém, meus irmãos, o pastor não tem como função te ajudar a conquistar teus objetivos pessoais. A função do pastor é te ajudar a conhecer e conquistar os objetivos que Deus tem para a sua vida. É diferente. Eu não estou aqui como pastor para te ajudar a se desenvolver numa área pessoal que você quer se desenvolver como profissional, algum objetivo. Eu estou aqui para te ajudar a se desenvolver no plano que Deus tem para a sua vida. E é óbvio que o plano que Deus tem para a tua vida, ele vai abarcar partes, do seu caráter, da tua vida pessoal, mas o propósito é o plano de Deus e não o seu plano. Então são coisas diferentes. Tem muitas igrejas de pastores que o que eles têm feito é mostrado para os membros, não é?
ou mudado um pouquinho a frase que a Bíblia traz para nós: seja feita a tua vontade, a vontade de Deus. E nessas igrejas o que está acontecendo é: seja feita a minha vontade. Irmãos, nós estamos aqui para que a vontade de Deus se estabeleça e se torne realidade na nossa vida. Então, não espere do pastor que ele te ajude a que você cumpra a tua vontade. O pastor, ele não te ensina como usar Deus para ele fazer o que você quer. Não é o papel da igreja e muito menos do pastor. O pastor, ele vai te ensinar como ser usado por Deus. Então, irmãos, eu te ensino como pastor, e qualquer pastor deve fazer isso, te ensinar a ser usado por Deus. E não como usar Deus para os seus próprios prazeres, desejos e vontades. Certo? Então, o pastor não é um profissional que vai... Porque, infelizmente, irmãos, isso acontece. As pessoas chegam na igreja com sonhos e desejos. E elas esperam que os líderes e pastores ajudem ela a realizar esses desejos e sonhos. Então as pessoas às vezes chegam na igreja porque elas ouviram falar que Deus pode dar um emprego novo para ela. Deus pode, mas esse não é o motivo pelo qual você deveria buscar a Deus. Só que ela chega numa igreja que estimula ela a usar a Deus para conseguir o emprego que ela sonha. E o pastor então entra nessa situação de querer entregar para a pessoa o sonho dela. Então você percebe que facilmente a pessoa pode estar vindo à igreja, não por causa de Deus, mas para que Deus realize o sonho dela. E o pastor não pode embarcar nessa situação. Então o pastor não vai te ensinar a usar Deus para realizar o teu sonho. O pastor vai te ensinar como Deus pode te usar. Ponto 1, quem gosta de anotar então o pastor não é um coach espiritual. Ponto 2, meus irmãos. O pastor não é um super crente. Algumas pessoas têm uma expectativa de que o pastor ele é um ser perfeito, ele não erra. Ele está num grau diferente. Não é? Porque ele está no púlpito, ele é mais alto que todo mundo em todas as áreas da vida. Tem gente que parece que olha o pastor e pensa que está vendo um anjo. A verdade é que em muitos lugares o pastor acaba se tornando uma figura quase que mística. Ele é quase que um semideus no meio da igreja. As pessoas olham para ele: nossa, o pastor está passando. E nós temos, infelizmente, a idolatria a muitos pastores. Muitas igrejas deixaram de ser a respeito de Deus e começaram a ser a respeito do pastor, a respeito da liderança dali. Então as pessoas não conhecem a Bíblia, mas conhecem o pastor. Tem sentido. As pessoas têm mais medo, ou temem, ou respeitam mais o pastor do que o próprio Deus. Porque acabou se invertendo os papéis e acabou sendo ensinado de forma errada. E quando eu digo ensinado, é porque, infelizmente, em muitas igrejas isso é proposital, meus irmãos. O pastor e a liderança, de forma proposital, se coloca acima dos outros, como se fosse alguém de fato superior, melhor, exclusivo. Me perdoem, passei a semana toda resfriado, estou agora me recuperando. Então, às vezes a voz quer sair, mas a garganta não quer que saia. Então, a gente vai brigando aqui. Então, muitas igrejas isso acontece de forma proposital. O pastor, de fato, ele é colocado num pedestal. Ele gosta de ser acariciado, ele gosta dos títulos. Então, você tem que chamar ele de pastor, você tem que chamar ele de pai. Tem uns que são apóstolos, outros tem que chamar de reverendo. Você chega na igreja, você tem que perguntar, igual pesquisa, como que o senhor gostaria de ser tratado? Porque você não pode chamar o pastor de qualquer coisa. Ele tem o título dele, não é? E eu já presenciei situações em que o pastor fica bravo se você não chamar ele pelo título, não é? O que não tem nada a ver. Percebeu que o pastor ele se torna o que ele faz?
ele deixa de ser uma pessoa? Não é? Por exemplo, vamos dizer que você é um contador. Eu não chego em você, ô contador fulano, você é um advogado, ô advogado ciclano. Porque o que ele faz não é o que ele é. Ele é uma pessoa, ele tem uma essência. Mas o pastor, ele acaba se fundindo ao que ele faz. Então, tem pastor que você pegar o RG dele, vai estar lá, pastor fulano. Se apresenta em todo lugar como pastor. Não que não tenha importância o que você faça, mas não é o que você é. Hoje eu estou como pastor, mas eu sou Samuel. Amanhã eu posso não estar como pastor, mas eu continuo sendo Samuel. A minha identidade é o meu nome, é o que eu carrego dentro de mim, não a função que eu estou hoje. Mas tem pastor que gosta disso. Ele é o pastor. Ele gosta de ser olhado de baixo para cima, que as pessoas, venerem ele. Irmão, isso é uma tremenda de uma bobagem. Se você conhece ou sabe de um pastor assim, está carente de atenção. Nós temos o apóstolo Paulo na Bíblia. Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ele é um homem que escreveu grande parte do Novo Testamento. As suas cartas nos edificam até os dias de hoje. E ele é um apóstolo. E quando ele se apresenta, ele começa a apresentação dele pelo nome dele. Ele começa dizendo Paulo, servo de Deus. Aí vem os títulos, ministro ou chamado para ministrar. Mas o que tem porquê, motivo e peso é o nome dele, é quem ele é. Então, quando você vê o pastor que fica se apegando muito a título, é porque o nome dele não tem peso nenhum. Ele precisa se apoiar a um título, porque ele mesmo não se garante. Então, às vezes as pessoas vêm aqui, me chamam de Samuel, não esqueci, é pastor. Eu falo, irmão, me chama do que você quiser. Samuel, Samuquinha, Samu. Se quiser chamar de pastor, chama também, porque é uma cultura, chamar de pastor. Mas, irmão, sinceramente, perdoa o palavreado, tanto faz. Me chama do que você quiser. Aqui nós não temos, se você está chegando aqui hoje, nós não temos essa cultura de que o pastor é superior às pessoas. O pastor é um membro da igreja, que ele tem uma função específica, que é pregar a palavra. Abre sua Bíblia comigo em Atos capítulo 10. Quem não está com a Bíblia, presta atenção na leitura. Quando Pedro chegou à casa de Cornélio, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando. Mas Pedro o levantou e disse: fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Irmãos, volta aqui. Você tem apóstolo Pedro. Apóstolos na Bíblia são aqueles que foram escolhidos por Deus para inaugurar e trazer o fundamento da igreja. Eles viram Jesus, eles andaram com Jesus, eles viram Jesus ressurreto. Se alguém podia bater no peito e se achar superior aos demais, seriam os apóstolos. E quando o apóstolo chegou na casa de uma pessoa, e essa pessoa tentou tratar ele de forma superior, quis até se prostrar, o que o apóstolo Pedro disse? Fique de pé, eu sou apenas um homem como você. E você tem pastor que quer que as pessoas o tratem de forma diferente. Se um apóstolo não pediu isso, se Jesus andava com todos, você tem pastor. Então, meus irmãos, pastores são apenas homens, como você. Se algum pastor tentar passar uma visão diferente dessa, se algum pastor tentar passar uma imagem de superior a você, ignora e corre de lá o mais rápido possível. Porque ou é uma pessoa carente de emoção e precisa se tratar, ou é uma pessoa mal intencionada que quer exercer domínio sobre a sua vida.
Pastores são irmãos e membros da igreja, que hoje exercem a função de pastor, mas não são superiores a ninguém. Terceiro, pastor não é um mediador. Irmão, o que é um mediador? Qual é a figura de um mediador? Imagina que você quer falar com o prefeito aqui de Mogi Guaçu, só que você não tem acesso a ele, você não consegue chegar nele para falar, mas você conhece alguém que tem contato com ele. Então essa pessoa que fica no meio é um mediador. Então você fala para o mediador o que você quer falar para o prefeito, ele fala para o prefeito fala para ele e ele traz para você a resposta do prefeito. Então você precisa dessa pessoa para conseguir falar com o prefeito. Esse é o papel do mediador. Nós temos um mediador em diversas culturas e religiões. Por exemplo, numa tribo indígena, você tem a figura do pajé, que é essa figura mística e espiritual. E quando vamos dizer assim, os membros, né, da tribo precisa ouvir uma palavra espiritual relacionada à religião deles, eles procuram o pajé, porque o pajé é o mediador. Então eles precisam do pajé para fazer esse leve trás de mensagem. Não é? No espiritismo nós temos as pessoas que são chamadas de médiums, que são pessoas que se acredita dentro da realidade deles, que têm o poder de se conectar com os mortos e levar e trazer mensagem. Então a pessoa quer falar com alguém que morreu, ela acredita que o médium pode acessar o mundo dos mortos, então ela procura um médium para o médium mandar uma mensagem e trazer uma mensagem para ela. Dentro do catolicismo você tem a figura, por exemplo, do Papa e daqueles que são ordenados. E eles então representam Deus e eles são mediadores. Por isso que você tem a ideia muito de se confessar. E eles têm o poder de te perdoar. Ou pelo menos eles fazem a ponte do perdão de Deus. Por quê? Porque se entende que eles são os mediadores entre você e o perdão que está em Deus. E muitas pessoas chegam na igreja evangélica com essa ideia. Qual a ideia? De que sempre você precisa de alguém para falar por você para Deus. E aí Deus vai falar para essa pessoa e essa pessoa vai falar com você. Então você nunca tem um acesso mesmo. Essa pessoa tem um acesso especial. Então você precisa dela para que ela traga mensagens da parte de Deus para você. Então quando a pessoa vem com essa ideia e chega na igreja evangélica, ela olha quem? O pastor. E o pastor, na cabeça dela, se torna um mediador. Ele está mais próximo de Deus. Se ela entrou numa igreja que o pastor de fato se acha superior, ela vai ter essa ideia mais forte ainda. Ele tem um lugar especial diante de Deus, ele tem um camarote lá no céu, ele tem o WhatsApp, ele fala direto com os anjos, então eu preciso dele para me mandar uma mensagem, um pedido para Deus responder para ele falar para mim, porque eu não consigo chegar onde ele chega. Aí o que acontece na prática? As pessoas ficam totalmente dependentes do pastor. Ninguém faz nada sem o pastor. Uma simples oração precisa que o pastor faça. A pessoa, todo mundo orou, a igreja orou, a gente reuniu aqui, ó, sei lá, deve ter umas 180, 200 pessoas aqui. Se reuniu 200 pessoas, vamos orar pela vida do irmão. Não, ele quer que o pastor ore. Por quê? Porque ele acredita que o pastor é quem faz a mediação entre ele e Deus. Não importa quem vai orar, precisa ser o pastor. Então, alguém quer receber uma visita, alguém quer receber uma oração, você fala, não, o irmão aqui, um bom exemplo, um bom testemunho na igreja, ama a Deus, uma pessoa correta, ela vai fazer a visita na tua casa, é um líder aqui conosco, ele vai orar por você. Não, mas o pastor vai junto. Porque se o pastor, né? Em outras palavras, você não serve de nada, precisa do pastor. Por quê? Porque o pastor é o mediador.
E aí se torna uma dependência. O pastor ele é mais idolatrado ainda, ele é mais adorado ainda. Aí ele se torna de fato um semideus. É ele que se comunica com Deus, você é a ralé. Aí tem toda uma igreja que não consegue dar um passo sem que o pastor dê o aval ou que ele fale alguma coisa. Então você quer casar, você quer namorar, você não vai conversar com o pastor porque ele é um amigo, porque ele é uma pessoa que está te acompanhando, que se preocupa com você. Você não vai falar com ele nesse sentido, você vai falar se ele vai permitir você namorar. Porque agora ele manda na tua vida. Por quê? Porque afinal de contas ele ouve o que Deus fala. Entendeu? Então você começa a ter uma dinâmica na igreja totalmente antibíblica e mentirosa. 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Quem é o mediador? Cristo Jesus, o homem. Então o que a Bíblia está nos ensinando? Que existe sim um mediador, mas é o teu pastor? Não. O mediador é Jesus Cristo. Foi Ele que morreu por você, Ele que tem todo o poder sobre as mãos. É Ele quem te possibilita a orar e Deus atender e a ouvir a tua oração. Então guarde uma coisa, você não precisa de alguém para falar com Deus no seu lugar. Você não precisa mandar recado para Deus. Você tem acesso à sala do trono. Você não precisa que um pastor fale por você. Você pode falar com Deus. Porque o mediador é Jesus. Mas pastor, eu não posso pedir para que você ore por mim? Eu não posso pedir uma visita sua? Pois claro que pode. Eu tenho o maior prazer em poder participar, orando, compartilhando, tomando um café com você, tomando uma coca, mas eu preciso dar uma parada, né? O maior prazer fazer isso. Porém, se você me chama para orar por você, se você me chama para tomar um café ou para bater um papo, porque você acredita que eu tenho um acesso especial a Deus, e se você não tiver eu do teu lado, você não consegue falar com Deus, você tem me buscado pelos motivos errados. Agora, se você me busca porque você vê em mim uma pessoa que se preocupa com você, que está junto na caminhada, que na hora de rir está rindo lá, que na hora de chorar está chorando também, uma pessoa que você pode contar, um irmão na fé, uma pessoa que você tem alegria em poder compartilhar o teu sucesso, compartilhar a tua conquista, porque você vê que o pastor é aquele que está lá torcendo por você, está orando. Sensacional. Me procura com esse coração. Porque de fato eu sou essa pessoa que vai estar torcendo por você, orando, pedindo a Deus também junto com você, feliz pela tua conquista. Na hora de chorar vou estar chorando. Essa é a figura do pastor, meus irmãos. Então, se algum pastor que você conhece age dessa forma, se coloca como só ele pode orar, ele tem um acesso especial a Deus, sem ele você não pode fazer nada, qualquer passo que você vai na tua vida, você precisa da ordem do pastor. Na verdade, são pessoas que querem controlar e manipular a sua vida. São pessoas que querem exercer um domínio sobre você. E a igreja, então, se torna uma massa de manobra. Uma massa de manobra. Só existe um mediador. Nós acabamos de ler na Bíblia. Quem é o mediador? Jesus Cristo. Efésios 3,12 diz assim: por intermédio de Jesus temos livre acesso a Deus. Por intermédio de Jesus temos livre acesso a Deus. Pela fé. Então, irmãos, você tem acesso a Deus. E pela fé você pode orar a Ele. E por que isso tem que ficar muito claro aqui na nossa igreja? Para que não aconteça essas condutas que são problemáticas dentro da igreja. De tudo jogar na responsabilidade do pastor. Alguém precisa de visita, alguém precisa de cuidado, alguém precisa de uma oração, de qualquer coisa, chama o pastor. A pessoa está morrendo do seu lado.
Faz uma oração por mim. Não, chama o pastor. Cadê o pastor? Não, meu irmão. Você está lá, ora. Estende a mão. Irmãos, nós temos, como eu falei, cerca de 200 pessoas aqui sentadas hoje. Você acha que eu tenho condição de visitar 200 pessoas? Você acha que eu tenho condição de todos os dias orar por 200 nomes pela causa de cada um? É claro que não, meu irmão. Se Deus nos abençoar a igreja a crescer mais ainda? Claro que não. Então você percebe que nem funciona a igreja desse jeito. Então, não pense dessa forma. Se você aprendeu assim, infelizmente ensinaram errado. Porque aí você tem uma igreja parada. Ninguém assume a posição de ajudar o do lado. Ninguém assume a posição de fazer uma visita. Ninguém assume a posição de fazer uma oração. Ninguém assume a posição de nada. Está todo mundo vivendo a sua vida, buscando os seus pedidos de oração. E o que acontece é, chama o pastor. O que a Bíblia nos ensina, tem, Lucas 14, Gálatas 4, Mateus 25, e por todo o Novo Testamento, que a missão de cuidar um dos outros é dos membros da família de Cristo. O pastor é só mais um membro. Mas a missão de cuidar um dos outros é um dos outros. Então você tem que cuidar das pessoas. Ou você acha que Deus te chamou para ficar esquentando o banco de domingo e tudo que Ele te dá é para você usar só para você? Você não cuida de ninguém, não ora por ninguém, não visita ninguém. Não é? Então, meu irmão, sim, você pode ter, como eu disse, carinho, apreço pela figura do pastor, honrá-lo. Não é? Então, muitos lugares eu vou, a pessoa me chama, aí a pessoa quer pagar um suco, quer pagar um café, me serve uma água, mas em nenhum momento eu pedi. É porque a pessoa ela tem um carinho pela minha pessoa. Ela enxerga em mim alguém que torce por ela, que ora com ela, que se importa com ela. Então ela quer retribuir isso de alguma forma. Mas ela não me enxerga ou faz isso porque ela me vê alguém como superior a ela, alguém que vai me amaldiçoar ela se ela não fizer isso para mim. É totalmente diferente. Uma pessoa que está perto de você por amor, por parceria, uma pessoa que está perto de você por medo. A motivação muda tudo. A motivação muda tudo. Então, meus irmãos, o pastor não é um mediador. O pastor é mais um membro que junto com você tem acesso a Deus. Tá bom? Então vamos continuar aqui. O que não é um pastor? Pastor não é o ungido do Senhor. Deixa eu ver quantos crentes velhos tem aqui. Quando eu digo velho, é velho de igreja. Quem já ouviu? Pastor é o ungido do Senhor. Levanta a mão bem alto. Isso. Vocês não vão tacar pedra em mim não, né? Vamos devagar. Se tem vários líderes e pastores que usam essa frase se referindo ao pastor ou pastora. Não é? Quando o negócio aperta, eles falam, não toca no ungido do Senhor. O pastor é o ungido do Senhor. E essa frase, ela acaba resultando, de novo, em um medo. Então as pessoas simplesmente abaixam a cabeça por medo. O pastor vai me amaldiçoar. Eu não vou mexer nele, que se eu mexer nele, Deus vai vir para cima de mim. Então, vou falar amém para tudo. Esse é o resultado. Então, o pastor pode estar falando algo absurdo, ele pode estar cometendo qualquer erro, mas ninguém pode falar nada, porque ele é ungido do Senhor. Irmão, essa expressão ela foi usada no Antigo Testamento. E ela foi direcionada num contexto onde tinha o povo de Deus. Tinha um povo, que era o povo de Deus, que era Israel. E muitas vezes você vê essa expressão sendo utilizada para o rei do povo, é singular, do povo de Deus. Então você vê muito Davi se referindo a Saul. Se não me falha a memória, né? Depois do Covid, a minha memória me trai muitas vezes, mas me corrija se estiver errado. Então você vê Davi se referindo a Saul, né? Não toque no ungido do Senhor.
Bom, a Bíblia ela é Antigo e Novo. O Antigo Testamento, de forma bem simplista, você tem a criação de um povo. Então Deus cria um povo, que é o povo dele. E esse povo, Deus tem um negócio especial com ele, que é Israel. Então você tem vários povos sobre a terra, vários. Só que Deus cuida de um. Então esse povo era o ungido de Deus. Os reis desse povo eram os ungidos de Deus. No Novo Testamento, você não tem em nenhum momento essa expressão sendo utilizada, porque no Novo Testamento, após o sacrifício de Jesus Cristo, você não tem mais o povo de Deus. Agora todos nós podemos pertencer ao povo de Deus. Então agora não existe mais o Israel de Deus e o resto não está perdido. Agora você pode participar, através da obra de Jesus na cruz, do que Jesus está fazendo e da salvação. Então você não tem mais o povo, você tem os povos de Deus. Tanto que em 1 João 2,20 diz assim, aqui está falando daqueles que fazem parte da igreja. Mas vocês têm a unção que vem do Santo e todo o conhecimento. Quem tem a unção? Todo cristão. Todo cristão tem a unção que vem de Deus e todo o conhecimento. Então, quem é o ungido do Senhor? Todos nós. Eu sou ungido do Senhor, você é ungido do Senhor, teus filhos, tua esposa, teu marido. Nós somos ungidos por Senhor. Porque a partir do sacrifício de Cristo não tem mais um povo. Existem todos os povos têm a possibilidade de participar daquilo que Jesus está falando. Então, se um pastor usa a expressão não toque no ungido do Senhor, no mínimo você acende um sinal amarelo. Porque ou é uma pessoa mal intencionada, que de novo quer exercer domínio sobre a sua vida, através do medo, ou é uma pessoa que infelizmente aprendeu errado e está perpetuando esse ensino errado. E na ignorância a pessoa ensina dessa forma. De duas uma. O duro é quando infelizmente são pastores mal intencionados que ensinam isso para dominar a igreja e ter o poder sobre toda a igreja. E aí você vê essas coisas absurdas que nós vemos, de pastor cometendo até abuso sexual dentro da igreja e ninguém fala nada. De pastor humilhando pessoas e ninguém fala nada. Por quê? Não toque no ungido do Senhor. Irmão, totalmente antibíblico, totalmente mentiroso, não é o modelo que a Bíblia nos ensina. Durante todo o Novo Testamento, como eu disse, nem os apóstolos usaram disso. Você vê os apóstolos sendo atacados, apedrejados, xingados, presos, as brigas no meio das igrejas, e você vê algum momento no Novo Testamento algum apóstolo ou pastor falando não toque no ungido do Senhor, ou se colocando dessa forma? Nenhum momento. Nenhum momento. Então, pastores e líderes não respondem discordâncias e críticas e questionamentos calando a boca e ameaçando os membros da igreja, mas respondem com trabalho, argumentos bíblicos, verdade e sinceridade. Tem um pastor que eu gosto muito, que aplaudiu, eu aplaudi. Tem um pastor que eu gosto muito que é Augusto Nicodemos. Ele tem uma frase assim: não toque no ungido do Senhor, é a apelação de quem não tem argumento e nem exemplo para dar como resposta. Então, meu irmão, já sabe, né? Uma vez que nós tiramos agora da sala o que não é um pastor, vamos falar do que é o pastor e qual é a função dele. Tá? Então, abre a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4, versículo 11.
Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz assim, ó: Ele designou, ele quem? Deus, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles, ou seja, todos estes, incluindo os pastores, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancem a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadurecemos, chegando à completa medida e estatura de Cristo. Versículo 15. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, nos tornando em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Presta atenção. Deus faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais partes crescerem, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Vamos analisar com calma isso aqui? 4, 11 e 12, qual é a função do pastor? Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a obra de Deus e edificar o corpo de Cristo. 15 e 16. Falaremos a verdade em amor. Quem fala? O pastor. O que é a verdade? A palavra de Deus. Então, os pastores pregam a palavra de Deus em amor, tornando, está falando dos membros, dos cristãos, em todos os aspectos, mais parecido com Cristo. E qual é o resultado disso? Cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda os demais a crescerem, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. O corpo é a figura que a Bíblia usa para falar de igreja, não é? Então, a Bíblia fala que a igreja é um corpo, cada pessoa cumpre o seu papel. Então, tem o braço, tem o dedo, tem o coração, tem o pulmão, tem o olho. Então, sim, todo mundo é igual. De novo, o pastor não é mais importante. Não dá para você ter um corpo, tira uma parte do corpo. Não tem, é importante. Qualquer parte que tirar do corpo é importante. Tem partes que são mais importantes que a outra? Pode ter, mas todas as partes são importantes. Ou alguém quer perder uma parte do corpo aqui? Ninguém quer. Então, coloca na projeção. Vamos resumir qual é a função do pastor. Vamos ler junto. Vou resumir aqui esse versículo aqui para ficar bem claro, não é? Então, olha lá. Os pastores são responsáveis por pregar a palavra de Deus em amor, ensinando a igreja a ser mais parecida com Cristo, e assim cada um irá desempenhar sua função específica no reino de Deus, ajudando os demais a crescerem. Como resultado, toda a igreja se desenvolve com saúde e amor. Bom, tira a foto. Isso aqui é a função de um pastor. É o que a Bíblia fala que o pastor deve fazer. A principal coisa do pastor: pregar. O pastor prega. Entendeu? O pastor prega a palavra de Deus em amor, ensinando a igreja a ser mais parecida com Cristo. E uma vez que ele ensina a igreja, cada um vai desempenhar a sua função no corpo, ajudando os outros a crescerem. E qual é o resultado final? A igreja cresce. Por quê? Porque todos estão trabalhando. Ficou clara a função do pastor? Olha que simples. A pessoa inventa tanta papagaiada, né? Está claro, ó, como a luz do dia. É só você ler a Bíblia. Só ler a Bíblia. Mas veja que interessante. A obra de Deus, de acordo com o que nós acabamos de ler na Bíblia, ela não é feita apenas pelo pastor. A obra de Deus é feita por toda a igreja. A função do pastor é te preparar para que você entenda e realize a obra de Deus. Mas a obra de Deus é para ser feita por todos. Não é isso que nós acabamos de ler? Cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda os demais a crescerem,
para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Cada parte, cada pessoa na igreja cumpre a sua função para que a igreja cresça, ajudando uns aos outros. Precisa visitar, chama o pastor? Pode chamar, mas qualquer um pode ir. Precisa de uma oração? Posso orar, mas é função da igreja orar. E quando eu falo igreja, você coloca o pastor no molho, mas não porque ele é pastor, porque ele é membro da igreja. Porque a função de cuidar um dos outros não é a função do pastor, é a função dos membros da igreja. A função do pastor é pregar a palavra de Deus em amor. Essa é a minha função. O que me difere é a minha função da de vocês. Eu prego, eu ensino, eu dou direção baseado na Bíblia, preparo vocês para que vocês entendam a função de vocês no corpo e possam ajudar os demais. Vocês estão entendendo comigo? Então você gosta de jogar tudo para o pastor, irmão? Não existe. Tem gente que acha que o pastor apita o jogo, cobra a falta, sofre a falta, defende. Humanamente nem é possível. Humanamente nem é possível. Responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. O que o pastor faz? Prepara o povo. Para quê? Para que o povo realize a sua obra e edifique o corpo de Cristo. Então o que vocês estão fazendo aqui todo domingo? Sendo preparados. Para quê? Para realizar as obras de Deus e cuidar do corpo. É isso que vocês estão fazendo aqui de domingo. A não ser que você esteja me visitando hoje pela primeira vez, você está aprendendo ainda, mas o teu futuro é ser preparado para que você abençoe irmãos e o corpo de Cristo cresça através da sua obra. Então, meus irmãos, quando as pessoas olham para mim e dizem assim: nossa, eu queria trabalhar na obra como você, né? Deus te escolheu. Eu penso, mas ué, o que você tem feito como cristão então? Se você não trabalha na obra? Porque se você faz parte do povo de Deus, o esperado é que você faça a obra de Deus. A diferença é que a forma como eu fui chamado para fazer a obra de Deus inclui pregar. Talvez você não pregue em cima do púlpito, mas você está pregando na escola, está pregando no trabalho, no ponto de ônibus, você está orando pelas pessoas na fila do supermercado, você está dando um bom testemunho, você se envolve nas demandas da igreja, você ajuda nas questões que a igreja tem para resolver. Você também está fazendo a obra de Deus. Você acha que Deus te deu o grande dom de esquentar banco de domingo e não fazer nada? Por que você acha que Deus te deu dons e talentos, meu irmão? Para quê? Para fazer nada? Por que você acha que nós somos tão diferentes uns dos outros e cada um se interessa por uma área? Porque Deus precisa dos seus dentro da igreja, no cultinho com as crianças, com os jovens, com adolescentes juniores, precisa dos seus fora da igreja, na área da saúde, na advocacia, como contador, como coletor, na prefeitura, nas clínicas. Deus precisa dos seus em todos os lugares, para que a obra de Deus seja feita em todos os setores. Então essa visão pequena que o pastor faz a obra de Deus, porque ele está na igreja, irmão, é uma visão muito pequena. Você faz a obra de Deus onde você está. Você tem que se conscientizar disso. Não porque é opcional, porque é o esperado de você como cristão. É o que a Bíblia fala que você precisa fazer. As pessoas falam, eu preciso saber a vontade de Deus para a minha vida. Bom, está sendo falado, faça a obra de Deus. E é por esse motivo que muitas pessoas se decepcionam com os seus pastores. Porque elas acreditam que o crescimento espiritual delas, elas acreditam que o relacionamento delas com Deus depende totalmente do pastor. É claro que o pastor tem um papel de ensinar, mas o teu relacionamento, a tua vida espiritual não depende do pastor. Irmão, Judas, quem foi o pastor de Judas? Fala mais alto que eu não ouvi. Jesus. Jesus foi o pastor de Judas. Judas estava mal de pastor ou não?
Judas tinha o melhor pastor, Judas tinha o melhor mestre, o melhor líder, o mais sábio. Deus era o pastor de Judas. O que aconteceu com Judas? A culpa foi do pastor de Judas? Então para de colocar sobre o pastor aquilo que não é para ele fazer. Ele ensina. Jesus ensinou, cuidou, pregou, mostrou, contou ilustrações, caminhou com eles. Mas Judas decidiu não se tornar ou fazer aquilo que Jesus ensinou. Ele não quis. Ele decidiu outras coisas. Bom, então grave, não deposite sobre o pastor a responsabilidade da sua vida espiritual. Não cobre isso do pastor. Decida hoje você servir a Deus, trabalhando na obra, cuidando um dos outros, e assim o corpo cresce. Então coloca sobre mim a culpa se você não tem tido êxito na tua vida espiritual. Porque, irmãos, uma coisa diante de Deus, eu peço todos os dias e eu derramo a minha vida, que é ensinar a Bíblia com fidelidade. Eu não subo aqui trazendo opinião pessoal e achismo. Eu leio os versículos com vocês e explico o versículo com vocês. Eu estou ensinando a Bíblia. Aquilo que Deus pede de mim, eu me esforço para fazer. Então não cobra de mim. Não cobra de mim. É a tua vida espiritual. É o teu relacionamento com Deus. É a tua decisão de pegar tudo que você tem aprendido e usar. E executar. Amém? Irmão, vamos sonhar um pouco aqui? Pensa comigo por um instante. Vamos. O tanto que nós poderíamos ter prosseguido, conquistado, crescido como igreja, se todos os membros dessa igreja, se todos estivessem fazendo a obra de Deus e executando aquilo que tem aprendido todos os domingos. Imagina onde nós estaríamos. Cada um dentro da sua possibilidade, obviamente. Cada um dentro da sua condição de tempo. Cada um dentro da sua condição financeira. Porque para uns, R$100 é muito. Para outros, R$100 é dinheiro do café. Cada um tem uma condição. Para uns, dedicar 1 hora por mês é muito. Para outros, dedicar 1 hora por semana é pouco. Mas imagina cada um dentro da sua possibilidade, dentro da sua realidade, estivesse fazendo a obra de Deus, cumprindo sua função específica no corpo, ajudando os demais a crescerem. Onde nós estaríamos, irmãos? Nós não teríamos que estar cobrindo janela por causa de som, porque nós estaríamos lá na catedral. Porque fazem 12 anos que nós estamos construindo aquela igreja. E por que não vai, como nós gostamos que fosse? Porque muitos não cumprem a sua função no corpo. E joga para o pastor. Joga para o líder. Você está lendo se a Bíblia pede para você fazer isso? Que evangelho você segue? O que você criou? Ou você acha que no dia que você chegar diante de Deus, você fala, não, é que me falaram. Você tem acesso à palavra. Você tem acesso a Deus. A Bíblia nos ensina através dos irmãos da igreja de Bereia que eles saíam da pregação e eles iam ler a Bíblia para ver se aquilo que era falado estava na Bíblia. Não era qualquer um que chegava lá, falava qualquer besteira, aleluia, glória a Deus. Não é não, meu irmão. Então, você não é passivo na igreja não, você é ativo. Você tem o seu papel. Você tem o seu papel. Imagina o quanto nós teríamos crescido. Onde nós estaríamos, irmão? Jesus com 12, um falhou no meio, aí teve que colocar um suplente, né? Com 11, ele mudou o mundo. O que Deus poderia fazer com 200? O que é Mogi Guaçu? Irmãos, imagina 200 pessoas vivendo o evangelho, fazendo a obra todos os dias nessa cidade, ajudando uns aos outros. Imagina isso no passar dos anos, de décadas. Irmão, é imparável.
Mas enquanto você não receber essa consciência que a Bíblia te ensina e viver o Evangelho como deve ser vivido, irmão, nós vamos ter que ficar sempre na barrigada, né? Sempre agindo a apagar fogo. Irmãos, nós temos diversos sonhos e planos, mas não vai funcionar sem vocês, não vai funcionar sem a igreja. Uma área que eu gostaria de investir assim demais são as crianças. Porque você imagina, se nós que somos adultos, o pastor já faz nossa cabeça, imagina a criança que não tem como se defender. É uma esponjinha. É a hora de ensinar, de dar o caminho. Gostaria muito de investir grande parte do nosso orçamento, na medida do possível, para reformar a casinha das crianças, para trazer material, para treinar. Glória a Deus, né, Rose? Mas tem tia. A tia do culto. Mais de 200 pessoas. Quantas pessoas você acha que estão lá ajudando as crianças? Quantos? 5? 5 pessoas. De 200. Estou chutando baixo, porque culto de cena nós aqui é 250 para mais. Irmão, você que traz seu filho, você não quer que teu filho seja bem cuidado? Seu filho seja direcionado? Não é isso que você espera? E por que você não ajuda nessa missão? Se Deus desperta no seu coração, por que você não se coloca à disposição? Porque sempre é mais fácil jogar para o pastor, jogar para alguém. Irmão, nós poderemos estar tendo ações dentro de fábricas, empresas, pequenos grupos. Eu tenho o sonho de ter pequenos grupos, não estou falando de célula não. Pequenos grupos são grupos de estudo, para aqueles que fazem parte da igreja. Mas cadê aqueles que querem tomar a frente junto comigo, junto com os líderes? Cadê? Bom, nós temos uma demanda de trabalho social enorme para apresentarmos Cristo nas ruas. Nós podemos estar dando capelanias dentro de hospitais, dentro de postos militares. Nós poderemos ter evangelismos no circuito cultural da cidade, na música, na dança, no esporte, na literatura. Irmãos, de terça sim, terça não, nós temos aqui capacitação de pessoas que querem aprender mais da Bíblia e um dia talvez se tornar líderes. Nós temos, 20 pessoas, de 250. Então, irmãos, você percebe que eu posso sonhar à vontade, mas se vocês não abraçarem a função específica de vocês no corpo, não vai. Porque a igreja ajuda uns aos outros e a igreja cresce dessa forma. Então, irmão, talvez você esquentou banco por tempo demais. Talvez você está sem fazer nada com seus dons e talentos por tempo demais. Está na hora de subir um degrau na maturidade cristã. Está na hora de mudar a consciência. Irmãos, Deus tem nos dado tanto. Quando você sai daqui, você pega seu carro, você pega seu meio de transporte, você vai para uma casa, você vai ter comida. Muitos vão poder comer fora. Você está aí com seus filhos no seu braço. Irmãos, comece a reparar, Deus nos dá muito. Você acha que é para quê? Você quer só inflar do que Deus te dá? Está na hora de compartilhar, de cuidar um dos outros, de orar por os outros, de abraçar aquilo que Deus te chamou. O que Deus me chamou? Olha para os seus dons e talentos, o que tem queimado no teu coração? Tem gente que entra e queima a questão das crianças, e você tem afinidade com as crianças. Estava falando ontem sobre isso.
Eu sou uma pessoa que eu não tenho grande afinidade com criança. Eu não sou criativo de ficar distraindo as crianças. Mas eu tenho dons e talentos que me ajudam em outras questões. Mas tem pessoas que parecem mágica. Você coloca uma criança, o pai e a mãe faz 2 dias que está tentando fazer a criança dormir. A pessoa em 10 minutos faz a criança dormir. Fala, não. Você tem algum pacto, alguma coisa? Você sim é superior. Você mesmo está perto de Deus, não é possível. Irmão, para onde seus dons e talentos te apontam? É a tua função específica no corpo. Vai fazer. Eu gostaria, olha, com muito amor que eu recebo pessoas para conversar comigo a respeito das situações que estão acontecendo na vida, para ajudar, para orar, para aconselhar. Mas eu gostaria de receber mais pessoas. Você precisa falar assim, pastor, eu estou aqui. Onde precisa? Estou à disposição. Olha, eu tenho 1 dia por mês, mas esse 1 dia por mês eu quero fazer alguma coisa. Pastor, eu tenho condição de ser mais generoso. Deus tem me dado tanto. Onde eu posso investir na obra? O que eu posso fazer? Bom, eu queria receber mais visitas assim. Os líderes da igreja queriam receber mais visitas assim. Pastor, eu não sei, mas eu quero ajudar. Onde? Onde? Irmão, você não foi chamado para esquentar banco. Não foi chamado para esquentar banco. Nossa, deixa eu correr aqui que o tempo... Então, irmão, grave uma coisa. Quando você faz a obra de Deus, Deus faz a obra em você. Os dons e talentos foram feitos para que você abençoe a igreja. É assim que nós crescemos e nos desenvolvimento, através do relacionamento. O desenvolvimento é através de relacionamentos. Os dons e talentos são para abençoar pessoas. Então, se Deus deu dons e talentos para a igreja, para que a igreja cresça e um cuida e se desenvolva, se todo mundo exercer os seus dons e talentos, o que acontece? Todo mundo é cuidado. Não fica uma pessoa sem ser cuidada. Porque o dom e talento e a obra de Deus é para que uns cuidem dos outros. E assim o corpo cresce. Não foi o que nós acabamos de ler? Cada um cumpre a sua função específica no corpo, ajudando uns aos outros, e assim o corpo cresce. Então, se todo mundo cumprir sua função, todo mundo é abençoado. Vamos seguir aqui. 1 Pedro 5, abre aí comigo. Nós já falamos então a função do pastor e de quebra a função da igreja, né? Grande parte da função da igreja. Agora nós vamos falar sobre os requisitos de um pastor, parte dele, né? Primeira Pedro 5. Pedro é pequenininho, né? Se você vacilar, você passa. Diz assim, ó. E agora, uma palavra aos presbíteros, aos pastores em seu meio. Eu que também sou um, testemunhei o sofrimento de Cristo e também participarei da sua glória quando ela for revelada. Assim peço que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou, com disposição e não de má vontade. Não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem da sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Aqui nós temos então alguns requisitos para o pastor. Pastorei o rebanho que Deus lhes confiou com disposição. Esse trechinho é extremamente importante. Por quê? Quem confiou a igreja para cuidar daquele pastor? Deus. Por quê? Porque a igreja é dele. Por que é importante esse trecho? Porque tem muito pastor se achando dono de igreja. Pastor não é dono da igreja. Deus é o dono da igreja.
Você já viu o pastor que ele se torna dono da igreja, e quando nós somos igrejas são feitas de pessoas, não é? Tira todo mundo daqui e tem só esse prédio. Isso aqui é uma igreja? Não, isso aqui é um prédio. Isso aqui vira igreja quando a igreja vem, que são vocês, somos nós. Então, quando o pastor se acha dono da igreja, ele está se achando dono de quem? Das pessoas. Ele está se tornando dono da vida das pessoas. Então você já deve ter visto pastor que quer palpitar na vida pessoal da pessoa, quer mandar na vida pessoal da pessoa, quer falar do casamento, quer obrigar a usar o dinheiro de uma forma. Está agindo como dono. É dono? Não. Da igreja de Cristo, não. Pode ser da igreja que ele criou lá. Mas Deus é o dono da igreja. É. Segundo ponto que Pedro fala: cuida do rebanho, não de má vontade. Por quê? Porque, irmão, tem muito pastor de má vontade que se tornou apenas um emprego. Tem que ir lá bater o dedo, né? Fazer o quê? Virou um modo de vida. Então ele vai seguindo a rotina, mas o coração dele está em outro lugar. Ele não vive mais a igreja. Ele bate cartão na igreja. Então você vê o pastor, ele não tem mais paixão, não. Virou uma profissão ali. Bate dedinho, faz o culto, acabou. Você percebe claramente quando o pastor não prepara uma mensagem. Você percebe quando a pessoa gastou tempo preparando alguma coisa. Você vê que a pessoa passou a semana toda estudando, lendo, aprendendo para ensinar. Agora você vai em umas igrejas que o pastor é 3 ladainha, 5 achismo, 8 questão que ele é pessoal, 3 versículos e acabou. Bíblia mesmo é 0, quase 0, porque faz a oração e lê um versículo para falar também que não foi 0. Mas de 100%, 90% é recado para alguém que manda do púlpito, direta ou indireta, opinião pessoal e achismo. Até porque hoje, depois da internet, todo mundo é especialista em alguma coisa. Então o pastor ataca de psicólogo, de terapeuta, de coach, de tudo. Terapia de casais, o pastor ele quer atacar de tudo. Menos de pastor mesmo. Quer ensinar e pregar a Bíblia, né, irmão? Quer sentar, na cadeira e ler. E preparar um ensino bíblico para domingo. Má vontade, falta coerência. Tem pastor que você vê que ele não está a fim de ajudar ninguém, não. Ele está cumprindo o papelzinho lá dele. E ele está lá porque ele quer exercer o domínio, porque ele é adorado, bajulado, todo mundo faz tudo para ele. Então virou um meio de vida. Você manda mensagem, você fala de uma forma que ele não gostou, ou que ele não queria, ele já é grosso, já começa a apontar dedo na tua cara. O cara está lá, má vontade, é seco, não quer ouvir, pouco importa, não é? Então a Bíblia nos alerta, pastores, não faça de má vontade, proíbe o pastor fazer de má vontade. Então é bom saber disso, porque não vou dizer que você vai mudar de igreja, mas se um dia você mudar de cidade e se for procurar outra igreja, porque eu espero que você não saia daqui, procure essas coisas no pastor, mano. Irmão, se você vai tirar uma unha encravada, você pede referência, você quer saber se a mulher faz bem mesmo ou não, ou o homem, né? Agora, pastor, você só chega. Você não sabe nada da vida do pastor. E você entrega a tua vida, a tua alma para ele cuidar. E continua. Não pelo que lucrarão com isso. Se diz que é não pelo que lucrarão, é porque o pastor vai ter algum lucro. A partir do momento que a igreja começou a crescer, surgiu a necessidade
de pessoas que se dedicassem integralmente para ensinar a palavra, para cuidar, para orar, não é? Para administrar a igreja. Surgiu essa necessidade. Então os pastores se tornaram remunerados. Isso não é de agora não, meu irmão. 1 Timóteo 5,17 diz assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro, ou seja, com generosidade, os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Então nós estamos falando da igreja quando ela iniciou. Os pastores são remunerados, principalmente com generosidade aqueles que se esforçam na pregação e na palavra do ensino. Só que o que aconteceu quando o pastor começou a ter salário? Todo mundo virou pastor. Virou um modo de vida. A pessoa tentou tudo, não deu certo em nada, ela abre uma igreja. Porque, irmão, qualquer um pode falar, eu sou pastor. Então, você é pastor por quê? Me conta aí tua história. Conta para mim a faculdade ou o curso de teologia que você fez. As suas especializações. Ah, quero saber. Porque falar que é pastor, eu ensino para um papagaio, ele começa a falar que é pastor também. Só que as pessoas não se atentam para isso. Alguém abre uma porta, coloca uma placa e as pessoas começam a ir, a pessoa se auto-intitula pastor. E não só pastor, hoje você tem as pessoas que se auto-intitulam apóstolos, reverendos e tudo demais, e ninguém fala nada. E está todo mundo lá. Virou um meio de vida. Virou um meio de vida. Não é? Não é de hoje que a fé virou um mercado. E as pessoas são abusadas, machucadas, trituradas e a fé delas esmigalhadas por esses. Porque a fé virou um mercado. Então a Bíblia proíbe essa cultura. Proíbe essa cultura do pastor ser mercenário, apegado ao dinheiro, tomando decisões pelo dinheiro. Então assim, o dinheiro tem sua função, obviamente. A energia dos ar-condicionados, você acha que a gente paga como? As projeções, o som, as reformas na casinha das crianças, aqui na casa para fazer mais uma salinha no ITQ, as cadeiras que vocês estão, as pessoas que ajudam o fluxo e a dinâmica da igreja, limpeza, a administração. É pago com dinheiro, ninguém é pago com um abraço, não. Você chega lá no final do teu expediente, o teu patrão, oh, Deus te abençoe, Deus lhe pague. Não, Deus me paga, mas você também, né? Pô, estou ralando. E a Bíblia fala, né, o trabalhador merece, é digno do salário dele. Então, não há problema nenhum em uma liderança ou um pastor receber salário. Até porque, meus irmãos, tem muito líder que rala demais. Ó, para preparar uma mensagem, eu levo cerca de 6 horas da semana. Uma mensagem. 6 horas lendo, escrevendo, repassando. Pelo menos. Só que para mim, preparar a mensagem, eu tenho que ter tido informação, eu tenho que ter tido aprendido sobre aquilo. Então eu venho lá já lendo. Então eu tenho que estar em paralelo lendo livros. Eu estou na faculdade de teologia, no 3º ano, e faço cursos livres de teologia. Durante a semana estou dando mentoria para liderança e capacitando líderes. Pequenos grupos, planejamento estratégico das igrejas. Às vezes eu chego em casa 10 da noite, falo, nossa, hoje eu vou descansar. Aí a Grazi está virada, porque a nenê não quer dormir. Falo, pô, então dorme amor, dorme que eu vou segurar aqui, porque amanhã eu vou poder acordar um pouco mais tarde. Da meia-noite, 1 da manhã, o celular toca. Pastor, morreu fulano. A família gosta muito de você, gostaria que você estivesse presente. Amor, vou ter que sair. Segura o sono aí, cuida da nenê. E sai capengando.
sem hora para voltar. Visitas. Pastor é 24/7. Não tem feriado, não tem nada. Claro que tem o pastor falsário, né? Você percebe, o cara não estuda nada, o cara não sabe nada de nada, o cara só... Mas, irmão, é trabalho. É trabalho. Só que aí, por ser trabalho e surgir e ter salário, surge também os aproveitadores. Como em todos os lugares. Só que pastor, como eu disse, é fácil falar que é pastor. Não dá para você falar que é médico. Agora, falar que é pastor, você fala, não, virei pastor. É de quem? Não, eu mesmo virei. Sou pastor, apóstolo. A igreja, a Bíblia proíbe isso. A Bíblia proíbe. Tem pastor que você vê que passa 10 anos, a igreja não mudou uma janela, mas ele está bem demais. É pecado o pastor ter um bom carro, morar numa casa boa? Não. Mas faz um comparativo com o tanto que a igreja cresceu com o tanto que ele cresceu. Aí você vai ter ideia se ele está apegado ou não ao dinheiro. Não é? Então, cuidado com os aproveitadores. O que não para é escândalo de pastor com dinheiro. Porque às vezes a igreja tem um esquema mais rígido, e tem que ter, o dinheiro não pode passar na mão do pastor. O dinheiro daqui, irmãos, não passa, nunca passou. Em quase 30 anos que nós estamos aqui, o meu pai, agora eu, nunca passou dinheiro na mão do pastor. O dinheiro vai com os diáconos, dali vai para o cofre, secretaria, banco. O salário que o pastor recebe vem da secretaria. Não passa. Tem que ter um esquema rígido. Então a igreja tem um esquema rígido, que o pastor começa o quê? Já que ele é o dono da igreja, ele começa a abusar das pessoas para as pessoas começarem a pagar e dar coisa para ele. Isso acontece muito também. O pastor começa a pedir oferta para ele. Cuidado, né? E segue. Não abusem da sua autoridade com aqueles que foram colocados sob o seu cuidado, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. Então você tem aqui o termo abusar ou dominar, depende da tradução que você está lendo. Não abuse, não domine. A Bíblia proíbe, porque, irmãos, tem pastor e lideranças que a forma como eles agem, eles oprimem a igreja. É pesado para a igreja. Tem igreja que você entra e você percebe que as pessoas estão sendo espremidas. Parece robô e ninguém pode falar nada. Por quê? Porque não toque no ungido do Senhor. Está tudo morrendo lá. Ninguém mais tem opinião. Por quê? Porque o pastor abusa da autoridade dele. Abusa das pessoas. Quebra, espreme. Querem dominar, ser dono das pessoas. A Bíblia proíbe essa prática. E diz que a forma de pastorear não é dominando, é dando exemplo. O pastor não domina, ele dá exemplo. O pastor não abusa, ele dá exemplo. Você já entrou em igreja, as pessoas estão com medo. Ninguém pode falar nada. Se o pastor falou é lei, acabou. O pastor manda e ponto. Se alguém discordar, é rebelde e pode sair da igreja. A Bíblia proíbe isso. A Bíblia fala o quê? Ensina com o teu exemplo. Então o pastor quer falar de casamento, olha para o casamento dele. Quantos casamentos ele tem? Tem pastor que está igual Gretchen, né? Não, eu estou falando mentira. Tem gente que comemora 5 anos de casamento, tem pastor comemorando 5 casamentos. Isso quando não aparece uns fogos no meio do caminho de possível traição. Né? O pastor quer falar de casamento? Olha para o casamento dele. Olha para a esposa. Tem pastor que senta, a esposa lá está assim, ó.
não, para mim está tudo bem, porque ele falou, está falando. Medo? O casamento, porque se o cara domina a igreja, você acha que ele não está oprimindo e dominando a família dele também? O pastor quer falar sobre ser honesto? Olha para a vida dele. Olha para a forma como ele trata o dinheiro. O pastor fala sobre generosidade? Olha para a vida dele. O pastor quer falar sobre perdoar? Olha para a vida dele. Então, irmão, como que o pastor trata a igreja? Dando exemplo. Quer falar sobre paciência, respeito? Olha para a vida do pastor. Conheça a vida do seu pastor. Da onde ele veio, para onde ele vai. Irmão, não é aqui em Mogi Guaçu não, mas na nossa região tem uma igreja que abriu faz uns anos. A igreja, estou falando da região porque sempre, não, de quem que ele está falando? Então não é de Mogi Guaçu não, viu? Hoje, já antes que o meu pai eu ajudava e hoje, né, eu estou na frente. Então nós temos, sei lá, 11, 12, 15 cidades na nossa região. Então você não vai saber de que eu estou falando jamais. A igreja abriu e assim, ó, puff, explodiu, porque ela tem uma placa conhecida. É um nome conhecido. Mas, meu irmão, se você soubesse a vida daquele cara, que é pastor. Só que as pessoas não procuram saber da vida do pastor. As pessoas não procuram saber, elas não sabem nada. Nada. A medida da pessoa para se ela desejar ficar na igreja ou não é se o pastor falou o que ela queria ouvir. O pastor falou o que ela queria ouvir, glória a Deus, ele é pastor, homem de Deus, ele é ungido do Senhor, vamos ficar aqui mesmo. Então, cuidado, né? Porque o que nós vemos muito são pastores que querem mandar, mas não dar o exemplo. Querem mandar, mas não dar o exemplo. Quer dominar, dizendo não toque no ungido do Senhor. Eu sou a autoridade máxima aqui. E sabe o que é o mais triste? É que pessoas esclarecidas e cristãos se dobram diante disso. E se permitem serem dominados por falsos mestres. Haja visto o quanto é comum o número de pessoas machucadas por pastores. O número de escândalos e práticas que ocorrem dentro das igrejas. Aliás, já faz alguns meses eu com o Jorge estamos escrevendo uma série de mensagens só para falar sobre esse tema. Abuso de igreja. Então, irmãos, e o texto termina dizendo, vou terminar agora porque meu tempo já passou. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Então, meu irmão, no final de tudo, toda a nossa esperança não está em pastores, está em Deus. É Ele quem dá a coroa de glória, é Ele quem salva, é Ele quem morreu por você. Ele é Deus. Deus é o nosso pastor. Deus é o teu pastor mesmo. E não esses que dominam, abusam e mentem. Vamos para refletir e praticar os 3 pontos de hoje. Olha lá, pastores são irmãos em Cristo, que Deus capacitou para ajudar a igreja a caminhar com Deus, descobrindo como Deus quer te usar para edificar os outros irmãos. Por isso, não depositem sobre algum pastor ou líder aquilo que somente Deus pode te dar. E não espere do pastor aquilo que é sua função e sua responsabilidade no corpo. Tá? Esperar vocês tirarem fotos. Irmão, e a ideia, você aprendeu isso? Na tua caminhada, então, a partir de hoje, você vê algum crente sendo abusado, você vai abrir a Bíblia e falar, lê comigo aqui, ó, 1 Pedro, Efésios. Você está sendo abusado por quem não tem nada de pastor. 2, cuide e apoie o seu pastor, ele precisa disso tanto quanto você. Orem pelo pastor, pela família dele. Eles lidam com o pior das pessoas todos os dias, absorvendo suas dores e problemas. Então, amor, eu falei amor, né? Você ouvia. É que eu amo minha esposa, meus irmãos. Eu vi ela ali atrás com a Nenê. Já estou querendo descer para ficar junto. Já.
Me entreguei aqui. Cabeça, não tem como, você vê tua filha, né, com a esposa, eu tô com a cabeça lá. Irmãos, pastor não é superior, não foi isso que nós aprendemos? Quer dizer que eu sangro como você, eu choro como você, eu tenho noites mal dormidas, eu tenho ansiedade quando eu tenho conta para pagar também, eu passo por problemas, não é? E além disso, eu absorvo todos os problemas. Porque como eu disse, as pessoas só te procuram na hora que a coisa está queimando ali, né? Então você só lida com pancada, né? Então é casamento indo pro ralo, processo de luto, filho perdido em droga, e você só lida com isso o dia todo. Faz funeral. Quando estava na época do Covid, que nós perdemos entes queridos, irmãos, né, queridíssimos, estava todo mundo, claro, se cuidando, não ficando em casa. Quem estava na linha de frente lá, fazendo velório, sepultamento, visitas nos hospitais? O pastor. Então, irmão, ora por mim, ora para minha família. Não é fácil não, viu? É pancada, irmão. É pancada. Vocês sabem que eu também estou num processo de luto? Então eu não sou Superman, não. Eu sangro como você. Então lembra de mim nas suas orações, lembra da minha família, tá bom? E 3, a sua vida pertence a Jesus. Ele é o seu grande e verdadeiro pastor. Quando o pastor local não puder estar com você, lembre-se, Deus está com você e Ele sempre estará cuidando de você. Amém?